Olá, queridos! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo muito precioso que é o tempo. O tempo é uma moeda, a moeda mais preciosa do momento e essencial. Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, há tempo para tudo debaixo do céu e todo mundo tem o tempo igual. Todos nós temos o tempo de 24 horas. Qual é a diferença? Que um acha que tem mais tempo, outro menos tempo? É a forma com que você administra o seu tempo, a forma com que você coloca as suas tarefas, as suas atividades desse tempo. Fala-se que o tempo pode ser dividido em 3 partes. A primeira seria onde você desenvolve a tarefa importante, que é aquilo que você não pode viver sem ela, que é o que é mais importante para a sua vida, e ela abrange 4 áreas, que é a área física, mental, emocional e espiritual. Ela é individual. Também tem a tarefa, aquilo que é urgente, que é o que você precisa fazer num certo momento, e tem as tarefas circunstanciais, que são as conversas, jogos, coisas que você faz que não tem muito sentido, que não agregam valores e que não edificam a sua vida. Pode ser até um passatempo, um minutinho de descanso, mas é saber quanto tempo você tem dado para essa tarefa circunstancial. Para isso é importante você se conhecer e saber o que é mais importante na sua vida. Saber qual é o melhor tempo do seu dia, em que tempo você sabe que as coisas que você começa a fazer fluem, né? Isso é muito importante. Então, existe também, para enfrentar o tempo de forma organizada, você também, podemos dizer que nesse mundo que estamos vivendo, cheios de dificuldades, nós podemos dizer que para viver tem que ter muita coragem, né? Temos que ter coragem para viver. E a diferença entre o corajoso e o covarde é muito pequena. Vai depender de como eles enfrentam, né? Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Então, o medo faz parte da emoção que todos nós temos. Mas a diferença acontece naqueles primeiros segundos onde o corajoso parte para o desafio, enfrenta seus medos, as suas lutas, as suas inseguranças, vai e começa a fazer. Ainda que demore um pouco, ele vai em frente. E já o covarde já começa a arrumar desculpa, começa a querer transferir responsabilidades, assim como já aconteceu lá no Jardim do Éden, onde Adão transferiu a responsabilidade de ter pecado para Eva. Ainda quase que é culpa de Deus. Fala: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Deus: Senhor, é culpado, o Senhor me deu essa mulher, não é mesmo? E aí aconteceu dessa forma. Mas voltando cá para as pessoas que são corajosas. O que é uma pessoa corajosa, ousada? É aquela que enfrenta a dificuldade, parte para a luta apesar do medo. E aí ela começa a vencer. Então, queridos, eu quero deixar aqui com vocês que nós temos que administrar o nosso tempo. O tempo é igual para todos, são 24 horas para todos. E como nós estamos priorizando esse tempo? O tempo é nosso? Não, o tempo não é nosso. Podemos dizer que o tempo é uma das moedas essenciais e que nós temos que usar com muito cuidado, com muita vontade de não desperdiçar. Por quê? Porque o tempo, ele não volta mais. O tempo, quando ele vai, ele só vai. O tempo podemos dizer que é até mais importante que o dinheiro, porque o dinheiro vai, mas o dinheiro vem. E o tempo vai e o tempo não vem mais. Então, o tempo é urgente de nós gastarmos o tempo naquilo que é muito importante. Então eu tenho aqui o tempo para alimentar o seu espírito, é passando tempo com Deus, e tempo de qualidade, tempo com propósito e tempo intencional. O que é passar tempo com Deus? Passar tempo com Deus é falar com Ele, é viver com Ele, é depender dEle, é se alegrar nele, é sorrir com Ele, é contar tudo para Ele. Se tem alguém que ama nos ouvir e que não conta para os outros, quando você começa a contar as coisas para Deus, as coisas mais simples, as coisas, qualquer coisa, você pode acreditar que Deus, você não se sinta fofocando para Deus, você tenha Deus como o melhor amigo, né? Aquele que você tem intimidade de contar tudo, sabendo que Ele não vai contar para ninguém.
e estar pronto para te mostrar o caminho certo que você deve seguir. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo, assim como essa plantinha. Ela passou por um processo para estar dando essa flor. Isso já é o 3º ano que ela está comigo, que ela dá flor. Isso me alegra muito. Isso é ver a mão de Deus trabalhando em algo que ninguém pode fazer. Algumas dicas eu quero deixar com vocês. Exclua, elimina os ladrões do seu tempo. Você sabe bem quais são os ladrões do seu tempo, né? Todos temos, eu tenho aqui na minha frente o ladrão de tempo, mas eu administro o meu tempo. Eu vou para ele quando eu quero, na hora que eu quero, né? E todo mundo tem esse desafio aí a seguir, como eu falei, tem que ser disciplinado para colocar tudo em ordem. Fazer algo que não acrescenta nada é perda de tempo, certo? Tenho diante de mim também algo que quer roubar o nosso tempo, vai depender de nós. Colocar o reino de Deus no início de tudo, com certeza vai ajudar lá no final, como está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser o nosso primeiro alimento, tem que ser o primeiro lugar onde devemos visitar e passear quando acordamos. É a palavra de Deus, é passar tempo com Deus, meditando, pedindo orientação para enfrentar o dia. Já trabalha muito cedo? Acorda um pouquinho mais cedo, tira esse tempinho, mas procura ter pelo menos um dia, eu pelo menos todos os dias, de qualidade diante com Deus, onde Ele vai direcionar a sua vida. Eu aprendi com a filha de um pastor. Ela aprendeu com o pai, ainda criança, ela fala, sem café não tem Deus. Não tem como tomar café sem antes ter falado com Deus. Tá? Ela fala assim, primeiro Deus, depois o café. E desde cedinho começou também a folhear a Bíblia antes de tomar o seu café, porque tinha aprendido com o seu pai. Você precisa, querido, saber onde você quer chegar. A nossa vida aqui passa muito rápido. A Bíblia fala que o tempo passa rápido e nós voamos, e a vida é como uma neblina que passa e some. Quantas pessoas temos perdidos? Quantas pessoas têm sumido aqui, né? Da nossa frente, da nossa vida física. Mas assim vai acontecer com nós, e nós não sabemos, porque Deus não nos conta tudo, porque Deus não quer uma obediência com prazo de validade. Deus quer nossa obediência e a nossa dependência sempre. Dependemos de Deus desde que acordamos, dependemos de Deus o tempo todo. E se há um prazer, uma alegria em Deus, é na nossa caminhada, no que nós tivermos que fazer, onde nós estivermos, nós falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Por quê? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, nenhum passo podemos dar, principalmente como respirar sem Deus. Ele é o dono da vida, Ele é o dono do ar, Ele é o dono de tudo. Então nós temos que ter tempo de qualidade diante de Deus, como fala, buscar primeiro o reino de Deus. Temos que colocar o reino de Deus, temos que colocar a presença de Deus como prioridade, porque depois, e saber que somos filhos, estar com Ele como filhos que amam, estar com Ele como sabendo que Ele é um Pai amoroso. Não pense no pai que você teve aqui na terra, se seu pai falhou, mas o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, Ele não falha. Então o que eu quero deixar com vocês aqui, queridos, é não percam tempo. Não é tempo de perder tempo. Não é tempo de jogar tempo fora, de saber de fofoca, de saber de tantas coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Nós precisamos de ter aprendizados aqui, saber muitas coisas, muita leitura. Ah, eu não gosto de ler. Como assim não gosto de ler? Tem que ler. Se você sabe ler, se Deus ensinou você a ler, você precisa ler. Todos os conhecimentos, as pessoas lá, lembra de Daniel? Os amigos de Daniel, eles não sabiam só de Deus, eles sabiam sobre tudo, senão eles não iam enfrentar uma entrevista com o rei, que ia perguntar sobre tudo para eles. Nós precisamos correr atrás de conhecimento, nós precisamos correr atrás de ser sábio. Os benefícios de passar tempo com Deus você fica mais sábio e forte, você fica mais confiante, você aprende a esperar, e nessa espera você cresce e você aprende a ficar mais dependente de Deus, dependente para resolver todas as suas coisas, dependente para saber o que você vai comprar, o que você vai fazer, onde você deve ir, e quando vai nessa caminhada ainda vai junto com Ele,
porque a presença de Deus está dentro de nós. Deus escolheu hoje, através de Jesus, Deus escolheu morar dentro desse vaso de barro que somos nós. Olha só, queridos, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o dono do mundo, escolhendo morar dentro de nós. Muitos não entendem, mas não entendem porque não entendem sobre Deus, porque não procura conhecer a Deus. Fala que é um cristão, fala que sabe isso, que sabe aquilo, fica duvidando. Que Deus é esse que acontece o mal? Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou foi bom. Mas alguém se rebelou, alguém por interesses, criou e começou a praticar esse mal, e a partir desse mal ele está no nosso meio. A Bíblia já fala que nós temos que remir o tempo, que nós temos que buscar corações sábios, como Moisés já fala no Salmo 90, versículo 12. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Eu não sei quais os meus dias, mas eu preciso viver com ele a cada dia, de forma sábia, fazendo bem, vivendo com Deus, olhando para Deus, conversando com Deus o tempo todo. Esse é o meu conselho para você. Eu desafio você a se disciplinar, a aprender mais de Deus, a ler a Bíblia, a palavra sagrada e a conhecer Deus em sua intimidade. Deus os abençoe.